E a questão no vestibular é de MMC ou de MDC? Você lembra como é que faz para diferenciar? Lembra do procedimento para resolver? MMC e MDC. Sempre lembrando o quê, tá? É um conteúdo com uma frequência muito grande nos vestibulares. Dá tanto para cobrar de maneira mais tradicional, quanto de maneira mais o quê? Contextualizada. Então, pensando em provas que gostam de cobrar, esse novo formato com historinha, é sempre importante você estar ligado nessas questões. Mas, Adriana, é tudo questão contextualizada, então, de MMC e MDC? Não. Pode ter uma pergunta um pouco mais teórica, aquela pergunta um pouco mais técnica. E a primeira delas já é trabalhar com a quantidade de divisores de um número. E se o vestibular perguntar para você quantos divisores tem um determinado número? Adriano, como é que eu faço isso? Como é que eu vou montar essa quantidade de divisores? Tem dois passinhos para você fazer. Você aplica os dois passos e não vai ter erro nenhum. Você vai descobrir exatamente quantos divisores tem. Vamos ver que passo é esse? Vamos lá. Primeiro passo, você vai fatorar o número. Adriano, não lembro como é que se fatora o número. Calma, relaxa aí. Eu vou lembrar junto contigo, fica tranquilo. E depois, você vai pegar nas potências formadas, adicionar uma unidade a cada expoente e multiplicar isso. Vamos ver como é que funciona? Bora lá então, vamos começar. Exemplo, encontre quantos divisores possui o número 20. Número 20, número pequeno. Você podia fazer no braço. Você pode fazer ali, Adriano, 1 é divisor, o 2 também é divisor, o 3 não, o 4 é. Só que olha só, imagina se o número ao invés de 20 for o número 72. Se for o número 108, números maiores, e isso pode acontecer numa questão. Então é bom você ficar ligado e ter o quê? Um procedimento. Mas não esquece de uma coisa, tá? Procedimento é bom, mas na dúvida, na hora, vá lá e manda ver e acerta essa questão, pelo amor de Deus. Vamos lá então. Foi. Qual é o primeiro passo? É o quê? Fatorar o número. Aí para fatorar o número, vamos lembrar, eu coloco o número, barrinha do lado. E aqui do ladinho vão o quê? Os números primos, que vão dividindo este número até eu chegar no 1. Bora lá. 20 dá para dividir por quanto? Por 2. Adriano, mas eu queria colocar o 5. Posso colocar o 5? Deixa, por favor. Pode. Como a gente vai multiplicar depois, a ordem tanto faz. Qual é a vantagem de começar pelos menores divisores? No caso, 2, que é o primeiro primo que vai entrar ali. Adriano, eu já vou diminuir bastante o tamanho do número. Fica mais fácil de identificar os outros depois. Beleza? Mas nada impede você de colocar na ordem que você quiser. Beleza, 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dá para dividir por 2 de novo. E aí vai ficar quanto? 5. 5 vai dar por 5, que fica 1. Quando chega em 1, parou. Tá, Adri, deixa eu entender o que é esse cara aí. Onde é que está o 20? Ali está o 20. Através da multiplicação desses caras, eu vou encontrar o 20. Então, 2 vezes 2 vezes 5. Isso dá o 20. Vai lá, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E aí eu fiquei com 2 ao quadrado vezes 5. 5 é 5 elevado a 1. Então, coloquei o expoente 1 ali, porque ele vai ser importante agora. Qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Vamos lembrar? Segundo passo é o que para encontrar os divisores? Adicionar uma unidade a cada expoente. Então, em cada um dos expoentes, o 2 e o 1, a gente vai adicionar uma unidade. Vai fazer mais um, beleza, mais um. E depois disso eu vou o quê? Multiplicar esses valores. Multipliquei. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. E 3 vezes 2 que vai dar 6. Qual é a conclusão final? O número 20, ele possui 6 divisores. Tá, Adri, beleza, mas se a pergunta do vestibular for quais são os divisores? Não quantos divisores tem, mas quais são os divisores do número 20? Aí não tem jeito, né? Vou começar pelo 1, o 2 é, o 3, não, 3 não, o 4 é. Pô, Adri, mas quando chegar lá no meio vai estar muito complicado. E aí tem um procedimento para isso? Tem um procedimento também, vamos lembrar. Agora, se você quer saber o quê? Quais são os divisores de um número? Vamos lá. Encontre o conjunto dos divisores do número 60. Vamos direto para o exemplo e eu já vou te mostrando o quê? O passo a passo de como fazer isso. Adivinha qual é o primeiro passo? É pegar o seu número e fatorar. Então, Adriano, tudo começa naquela essência de fatorar. Agora eu vou te dar uma dica, tá? Nesse caso aqui, fatore na ordem. Começa pelo 2, quando não dá mais 2, vai pelo 3. Isso vai te ajudar muito neste procedimento. Ele é o único procedimento para você encontrar quais são os divisores de um número? Não. Mas, entre vários que existem, ele é um dos melhores. Ele é muito bem organizado. E organização é tudo, na matemática, na vida, para tudo, tá? Então vale a pena usar esse modelo aí. Vamos lá então, fatorando o número 60, vai dar por quanto? 2. 60 por 2, 30. Aí 30 vai dar por 2, boa. Você tem que responder, tá? Participa da aula.
Não, não viaja. Você nem sabe se eu estou respondendo. É claro que sim. Há uma conexão. Eu, você, os cabos da câmera. Eu sei que você está participando aí, então responde na minha aula. Se você puder, faz isso em voz alta de preferência. Você vai memorizando ainda mais o conteúdo, tá ok? Tá combinado aí? Vai lá, 30 por 2 vai dar 15. 15 vai dar por 2? Não, agora vai dar por 3. Boa, isso aí. Aí 15 por 3, 5. 5 vai dar por 5, que fica 1. Fatorei o número 60. Passo 1 nós fizemos. Agora só um detalhe. Por mais que eu pedi para encontrar o conjunto dos divisores, ou seja, quais são os divisores, não custa nada se aproveitar esse embalo aqui agora e fazer o quê? Quantos divisores tem? Vai que o procedimento, mesmo organizado, você conta alguém a mais ou esquece alguém. O normal é esquecer alguém. E aí fica mais interessante se você já souber quantos tem. Então olha só, bem rapidinho, tá? É a mesma coisa de antes. Eu vou escrever isso aqui no formato de uma multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. O 3 e o 5 estão elevados a 1. Pega cada expoente, soma 1, e aí você pega tudo isso depois e multiplica. Vou ficar com 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Fiquei com 3 vezes 2 vezes 2, que deu 12. Adriano, mas isso aqui não é o que a gente quer, né? Não. Então vou apagar tudo isso, só fica o 12, que é o que nos interessa. Ao final do procedimento, o que eu vou ter que fazer? Encontrar 12 divisores. Tamo junto, eu e você? Bora lá então. Olha como é que começa esse procedimento. Você vai fazer mais uma barrinha, tá? Ao lado daquela de antes, faça mais uma barrinha. E lá em cima você vai começar pelo divisor universal. O cara que divide todo mundo. Quem é ele? É o número 1. Então começa pelo número 1. Agora escuta o procedimento. Anota aí. Você vai pegar cada fator primo que você encontrou na fatoração e vai multiplicar pelos números que já vieram antes, do lado direito dessa segunda barrinha. Quando o número é a primeira vez que aparece, você multiplica por todos. Quando é a segunda, terceira, quarta vez, só pela última linha. Você já vai entender o porquê. Vamos lá? Aquele número 2 ali, ó, aquele primeiro número 2. É a primeira vez, sim ou não? Sim. Então você multiplica por todos. 2 vezes 1, 2. Yes. Foi legal, gostei desse. E os próximos? Calma, tudo vai acontecendo, né? Vai ficar um pouquinho mais emocionante. Vamos lá. Já multipliquei por todos, só tinha o número 1. Agora, de novo, o outro número 2. Ele é a segunda vez que apareceu. Eu vou multiplicar por todos? Não, senão fica redundante. 2 vezes 1, 2. Ah, o 2 já foi. Não precisa. Por isso que quando aparece a segunda, a terceira, a quarta vez, um fator aparece várias vezes, o que você faz? Só multiplica pela última linha. Vai lá. 2 vezes 2, que vai dar 4. Show de bola? Tô indo aí, Adriano. Tô entendendo. Legal. Próximo agora. Número 3. É a primeira vez que ele aparece, sim ou não? Sim. Se é a primeira vez que ele aparece, você multiplica por todos. Então vai lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Não erra a conta, pelo amor de Deus. Tem que saber a tábua do 3. Vamos lá. Aí foi o 3. Agora eu vou pro número 5. Mas para um pouquinho. Se tivesse mais um 3. Se tivesse mais um 3. Se tivesse mais um 3, você não precisaria multiplicar por todo mundo. Bastaria multiplicar pela última linha. Porque esses você já fez. Pegou a ideia? Vamos lá. Número 5. É a primeira vez, sim ou não? Sim. Todos a última linha? Todos. Tem que fazer por todos. Vamos animá-lo? Na ordem que tá ali. Começou. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Aí olha só, Adriano vai ficar desordenado aqui. Depois você organiza. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Obviamente você vai acabar no próprio número que você quer. Vamos ver? Eu tenho que contar toda essa galera e tem que dar quantos números? 12. Conta comigo, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aí, tomara que você não tenha errado nenhuma conta, eu também não tenha errado nenhuma conta, e nós encontramos o quê? Os 12 divisores do número 60, ok? Aí no formato de um conjuntinho, agora organizado, mas na hora do procedimento você não precisa se preocupar tanto em organizar. Legal, Adri. Mas esse módulo aí ele é de MMC e MDC. E o tal do MMC e do MDC? Como é que vai cair? Como é que é o procedimento? Antes de fazer alguma questão já contextualizada, vamos primeiro relembrar como é que você faz o cálculo do MMC e do MDC? Bora lá então, exemplo 3. Calcular o MMC dos números 60, 90 e 50. Vamos lembrar quem é esse cara? MMC. M de mínimo, múltiplo, comum. Opa, eu quero um número que seja múltiplo de todo mundo, múltiplo comum. Ele não é múltiplo só do 60 ou só do 90. Ele é do 60, do 90 e do 150. Beleza, um múltiplo comum. E eu quero o mínimo, eu quero o menor. Adriano, quantos múltiplos comuns
Tem desses caras aqui infinitos. É uma tabuada que você vai fazer. Mas eu quero apenas o menor. Eu quero o primeiro. Porque a partir do momento que eu tenho o primeiro, eu consigo desenvolver todos os outros. Vamos lembrar o procedimento então? Bora lá. Procedimento para fazer o mínimo múltiplo comum dos números. Você coloca os números, coloca uma barrinha, aí começa parecido com o quê? Com o tal do fatorar. E aqui do ladinho agora vão o quê? Números primos. Mas vai ali, número primo que divide quem? Todos ou pelo menos um? Você lembra? Pelo menos um. Se dividir pelo menos um deles, já tá legal, eu já quero esse cara aí. Vamos lá. O 2, divide pelo menos um deles? Divide todos. Então legal, vai dar por 2. Aí você divide todo mundo por 2. Dividir. Vamos lá. Dá por 2 ainda, sim ou não? Boa, ainda dá. Porque o 30 ainda dá para dividir por 2. Então por que não fazer por ele de novo? Aí eu vou lá por 2 de novo. Adriano, mas e o 45, 75 que não dá? Aí você o quê? Repete, tá? Então aqueles que não der, você vai lá e copia de novo. Beleza. Dá por 2 ainda? Não dá mais por 2. Mas dá por 3? Dá por 3. Aí eu coloquei por 3, 15 por 3, 5, 45 por 3, 15, 75 por 3, 25. Vai fazendo um por um. Dá por 3 ainda, sim ou não? Sim, ainda dá. Você falou que não. Como assim? Para, ainda dá. Vai lá. Aí o 15 ainda dá por 3, faz o 15 por 3 e os outros você repete. Quando você bate o olho 5, 5, 25, é óbvio que não dá mais por 3. Aí vamos lá por 5. Por 5 fica 1, 1 e 5, e mais uma vez por 5 fica tudo igual a 1. E você para de fazer o tal do MMC quando todo mundo lá embaixo for igual a 1. Parei, beleza. Adri, com esse monte de número aqui, o que eu vou fazer com ele? Você pega toda essa galera aqui, você vai o quê? Multiplicar. Você vai fazer 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Adriano, tem 7, tem 11. Vezes 7, vezes 11. Paciência, cada caso é um caso. Multipliquei toda a galera e quanto é que vai dar? 900. Entenda o que é esse número aqui. O que é o 900? O 900 é o mínimo. Ele é o menor. Ele é o primeiro múltiplo dos números 60, 90 e 150. Detalhe, ele é múltiplo desses caras? Sim. De todo mundo comum? Sim. E ele é apenas o primeiro. Tá, Adri, se alguma questão não quiser o primeiro, eu quero o próximo. Vamos lá. Se o 900 é o primeiro, quem é o próximo? Vezes 2, 800. Quem é o próximo? Vezes 3. E assim por diante. Adri, montar a tabuada do cara? É isso. É ir lá e montar a tabuada dele. Ele é o primeiro. É ele vezes 1, aí vezes 2, vezes 3, vezes 4 e assim por diante. Relembrou? Legal? Beleza, mas se não for porventura o MMC, vai que é cobrado de você o tal do MDC. Tradução primeiro, vai lá. MDC. Adri, M de mínimo? Não. M de máximo. D de divisor e o C é de comum de novo. Primeiro, eu quero um elemento comum, então ele é de todo mundo. Primeiro ponto. Não é mais um múltiplo, ele agora é o quê? É um divisor. Então vai ser um número menor do que eles. Lembra que múltiplo é um número maior e divisor é um número o quê? Menor. Então eu vou querer um número menor que esses caras aqui. E detalhe, eu quero o maior possível. Pensa bem. O número 1 divide todo mundo? Sim. O número 2 divide todo mundo, já que todos são pares? Sim também. Só que, Adri, será que não tem um cara maior? E qual é o maior que existe? Será que eu posso botar ali o 60? Ah, mas não divide. Ah, será que eu posso botar o 10? O 10 divide todo mundo. Mas será que não tem alguém maior que o 10? Então esse procedimento te dá o quê? Ele te dá o maior divisor de todos esses elementos. Vamos relembrar? Detalhe, tá? Ele é muito parecido com o procedimento do MMC. Por ser parecido, às vezes tem vantagem, às vezes não. É muito parecido. Você lembra de um, você lembra do outro. Mas às vezes por ser tão parecido é capaz de confundir. Então, por favor, não confunde. E aí qual é o detalhe, tá? Coloca os números ali, coloca uma barrinha do lado e essa barrinha aqui do ladinho vem quem? Número primo. Que divide quem? Todos ou ao menos um? Todos. Essa é a grande diferença do MMC e do MDC na questão do procedimento. Aqui vão os números primos de novo, só que tem que dividir todos. Vai lá. O número 2 divide todo mundo? 2 divide, é todo mundo par. Legal, dá para dividir todo mundo por 2, dividir todo mundo por 2. De novo, o número 2 divide todo mundo, sim ou não? Não, boa, isso aí. Porque o 45 e o 75 não dá. Aí eu vou olhar o 3. Todo mundo ali é múltiplo de 3? Sim, então dá por 3. Aí você divide todo mundo por 3. Dividir. Dá por 3 de novo, sim ou não? Não. Dá por 2? Não precisa, né? Você já não deu antes, não vai dar agora, então já não dá mais. Adri, 10, 15, 25 vai dar por 5. Então você vai lá e coloca o 5 e divide todo mundo por 5.
2, 3 e 5. Dá por 2 todo mundo? Todo mundo. Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Ué, Adri, como é que eu sei quando eu paro? Quando é que eu sei quando acabou? Quando esses números ali forem o quê? Primos entre si. O que são números primos entre si? O máximo divisor comum é 1. Ou até o único divisor comum. Falei? Único. O único cara que divide todo mundo ao mesmo tempo é o número 1. Quando isso acontecer, pode parar que seu MDC está prontinho. Aí, para você encontrar o valor, a resposta final, basta pegar essa galera e fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar quanto? 30. Detalhe, vamos interpretar? De novo. 30, ele é um divisor de todos eles. Ele é um divisor comum. Beleza. O 30 divide o 60, o 30 divide o 90 e o 30 divide o 150. Legal. Só que detalhe, ele é o maior. O 10 é divisor de todo mundo? Sim. Só que ele é menor que 30. O 5 é de todo mundo? Sim. Só que ele é menor que 30. Tá, Adri, então esses números têm mais divisores em comum. Exatamente. Quem é o maior deles? O 30. E sabe qual é a vantagem? Depois que você descobriu o maior, para você descobrir os menores, bastaria você voltar na questão 2, no exemplo 2, que era pegar o quê? Os divisores do 30. Os divisores do 30 serão os outros divisores comuns a esses números ali. Pegou a ideia? Caso você em alguma questão precise encontrar o quê? Divisores menores. Assim como você pode não querer só o mínimo múltiplo comum, o menor, você pode querer algum próximo, eu já vou logo te mostrar uma questão que vai precisar, você também pode o quê? Talvez querer um divisor menor. Eu não quero o maior divisor, eu quero algum dos menores para fazer. Adriano, isso pode acontecer? Pode. Ah, me mostra uma questão, por favor. Eu vou te mostrar. Mas espera aí, continua acompanhando a aula, até o final eu vou te mostrar uma questão muito legal dessa parte. Adri, legal. Agora que eu relembrei esses procedimentos mais práticos, mais teóricos, mas que são importantes, vamos ver questão? Vamos. Mas a primeira coisa importante é, e a questão? É de MMC ou de MDC? Você tem que aprender o que é diferenciar. Você tem que saber diferenciar MMC de MDC. Ou você acha que a questão no vestibular vai estar assim, ó. Esta questão é de MMC, resolva. Joãozinho, não sei o que lá. Não, né? Ele vai dar uma historinha e o primeiro passo é você interpretar se é MMC ou se é MDC. Legal, Adri, como é que eu faço isso? Através de perguntas. Sim, perguntas para você. Mas quem vai fazer essas perguntas? Você mesmo. É um quiz bem legal. Você está lá na hora da prova, aí você se pergunta e você se responde. Olha que legal. E Adri, se eu responder errado? Enfim, não responda errado, né? Caso contrário, vai dar problema. Vai lá. Qual é a primeira pergunta que eu vou fazer? Essa aqui é importante por quê? Você pega uma prova, e essa prova vai ter questões de porcentagem, geometria, né? Fui para outra área até da matemática básica, geometria, função. Como é que eu sei que uma questão é de MMC ou de MDC? Você vai fazer essa pergunta aqui, ó. Você procura, quando você for perguntar, você pergunta assim, ó. Eu estou procurando um resultado comum aos valores fornecidos? Você está procurando um valor comum aos valores fornecidos? Historinha, valor, valor, valor. O valor que você procura, a resposta que você procura, ela é comum aos números dados a você? Se sim, opa, então é uma questão de MMC ou de MDC. Sabe por quê? Comum, MMC, MDC, C de comum. Então toda vez que eu quero algo em comum, é uma questão de MMC ou MDC. Mas a grande pergunta, Adri, é MMC ou é MDC? E agora, como é que eu vou saber qual deles que é? Aí você vai para a pergunta número 2. Pergunta número 2, valendo R$1 milhão para você. Vamos lá. O resultado que você quer encontrar, tudo bem? Ele é maior ou ele é menor que os valores fornecidos? Você vai olhar a historinha, e em geral são questões contextualizadas, você vai olhar aquela historinha e pensar, o número que eu quero encontrar, ele é um número maior ou menor do que esses números que estão aqui? Se você responder que você quer um número maior, imagine, você quer números maiores que aqueles que você tem. Se eu quero uma coisa maior, ele é o quê? Ele é um múltiplo. E se é um múltiplo, eu vou querer o quê? MMC, porque é o tal do mínimo múltiplo comum. Eu quero números maiores, eu quero múltiplo. Mas se porventura, para essa pergunta aqui, o resultado que eu quero encontrar é maior ou menor? Não, eu quero números menores, não tem como ser maior. Se eu quero menor, os números menores são os o quê? Divisores. E Adri, se é divisor, é o tal do MDC, máximo divisor comum. Você tem que seguir esse roteiro aqui, tá?
Eu estou procurando algo em comum? Sim. Então é MMC ou MDC. O número que eu estou procurando é maior ou menor? Se é maior, é múltiplo. Se é múltiplo, é MMC. Se é menor, é divisor. Se é divisor, é MDC. Fez as duas perguntas? Você mesmo vai se perguntar, lembra? Você faz a pergunta para você. Responda corretamente. Se você responder corretamente, é só mandar bala, fazer ali, meter o braço e fazer a questão. Claro, podem ter algumas particularidades. Eu vou te mostrar. Vamos lá, fazer uma primeira questão, tá? É a nossa questão número 1. Até agora eram exemplos, tá? Mais didáticos. Agora vamos para uma questão. Questão aí de vestibular da UFSC, Federal de Santa Catarina. Bora lá. No ponto de ônibus da Praça X ou da Praça 10, né? Não sei o que o cara que bolou a questão quis falar com isso, mas vai lá. Na Praça X ou na Praça 10, passa um ônibus da linha vermelha de 15 em 15 minutos. Imagina, tem uma linha que passa de 15 em 15. Essa é a primeira informação importante. Isso é uma coisa importantíssima, né? Sempre lembra, você está lendo o texto lá na hora da prova, já vai sublinhando o texto com a sua caneta ali para pegar o quê? Só os pontos mais importantes. E um ônibus da linha amarela que passa de 25 em 25 minutos. Tá, um ônibus passa de 15 em 15, passou um. Daqui 15 minutos, passa outro. 15 minutos, passa outro. Interprete a questão, não faz aquela coisa mecânica. Cara, entra na questão, imagina, você está lá num ponto parado esperando o ônibus. Aí a outra linha é de 25 em 25 minutos. Se os dois ônibus passaram juntos às 10 horas, ou para as 10 horas, os dois passaram juntos. Informação importante. Pela primeira vez, isso, tá? Na primeira vez em que eles voltarem a passar juntos. Passaram juntos. Um passa depois de 15, outro depois de 25. Aí depois vem o outro, aí vem o outro, vem o outro. Adriano, qual é a primeira vez que eles vão voltar a passar juntos? Mas isso aqui é um item de somatório. É uma questão de verdadeiro ou falso, de correto ou incorreto. Então ele dá uma resposta para você. Na primeira vez que voltarem a passar juntos pelo mesmo ponto, serão 10 horas e 40 minutos. Eu acho que você é capaz de olhar para esse item e dizer se ele é verdadeiro ou falso. Mas eu vou fingir que você não viu isso. E eu vou resolver a questão. E depois eu te falo se você não bateu o olho e falou, já dava para dizer se era verdadeiro ou falso? Já. E isso é técnica de prova. Isso é você conhecer muito bem a prova. Isso é você analisar e interpretar a resposta que ele deu. Ele fez uma pergunta, ele deu uma resposta. Você não vai olhar para a resposta? Olhe para a resposta. Em alguns casos até é bom usar a resposta. Então agora vamos para a resolução então dessa questão. Olha só, as informações são essas. A linha vermelha de 15 em 15, a linha amarela de 25 em 25. Para e imagina um pouquinho. Ele perguntou, depois de quanto tempo, né? Passam juntos às 10 horas, depois que horário que eles vão passar juntos novamente. Então, um deles passa de 15 em 15, o outro de 25 em 25. Aí passou 15, aí passou mais um pouquinho 25, aí passou mais 15, aí já a outra passou de novo, mais 25. O tempo que vai demorar até que as duas linhas passem juntas novamente. Ó, uma passa antes, a outra passa depois. Passou de novo, passou de novo. Esse tempo que vai decorrer até que as duas passem juntas novamente, ele é um tempo maior ou menor que esses tempos aqui? Pensa bem. É maior ou menor? Maior, é óbvio. Menor, daqui a 10 minutos vai passar. 10 minutos não passou nem mais rápido, quanto mais ou mais demorado. É óbvio que o tempo que vai demorar até que os dois passem juntos novamente, ele é maior. Quando eu quero um número maior, múltiplo ou divisor? Múltiplo. E se é múltiplo, é MMC. Então, dos números 15 e 25, eu vou fazer o MMC. Vamos lembrar? MMC, quem vai aqui? Número primo, que divide todos ou ao menos um? Ao menos um. Se dividir um deles já tá bom. Dá por 2, sim ou não? Meu Deus, não deu por 2? Às vezes não dá por 2, né? Mas dá por 3, sim ou não? Dá por 3, beleza. Deu por 3, o 15 dá, o 25 não, então divide só o 15. Agora vai dar por 5, aí fica 1 e 5, e vai dar mais uma vez por 5, 1 e 1. Eu paro o MMC quando aqui embaixo é igual a 1. Pegando esses carinhas aqui bonitinhos e multiplicando, eu vou encontrar o quê? O MMC daqueles números ali. Que vai dar quanto? 3 vezes 5, 15 vezes 5, 75 minutos. Se os números que eu utilizei aqui estão na unidade em minutos, aqui também é. Só que ele falava lá em horas, né? E, pô, 75 minutos passa de uma hora. 75 minutos, vai lá, tira 60, que é uma hora, sobra 15. Então, 75 minutos, 1 hora e 15 minutos depois, eles vão passar juntos. Beleza. Vamos ver agora o que a resolução final. Ele falou que eles passaram juntos às 10 horas. E aí nós encontramos 1 hora e 15 depois. Se eles passaram às 10 horas e depois de 1 hora e 15 eles vão passar novamente, tem que pegar esses dois valores e o quê? Somar. 10 horas mais 1 e 15 vai dar o quê? 11 horas e 15 minutos. Mas ele falou que seria às 10 horas e 40 minutos. Esse item está completamente o quê? Incorreto. Mas fala a verdade, ele já era incorreto desde o início, sim ou não? É claro. Se ele passa de 15 em 15, 25 em 25,
Faz a conta. 10. A linha que passava de 15 em 15. Vai lá, 10. Ela passa 10 e 15. Depois 10 e meia. 10 e 45. Já furou. O item já é o quê? Falso. Então tem que pegar essa expertise de prova também. Não é só saber resolver. Ah, Adriano, se fosse um outro horário. Você já sabe resolver. Só que você tem que estar ligado na prova também. Passar no vestibular, ter um bom resultado numa prova, não é você só saber resolver. É você saber a dinâmica da prova e saber usar o que ela tem ali para te entregar, que no caso é uma resposta pronta. Beleza, vamos para a questão de número 2 nesse momento agora. Questão 2, uma questão da Unicamp e agora uma questão que discursiva. Uma sala retangular medindo 3 metros por 4,25 metros deve ser ladrilhada. Ladrilhada é colocar cerâmica, piso, enfim, não sei como é que você chama aí. Ladrilhada com ladrilhos quadrados iguais. Supondo que não haja espaço entre os ladrilhos, um coladinho no outro, legal, pergunta-se, os ladrilhos vizinhos, pergunta-se. Letra A. Qual deve ser a dimensão máxima em centímetros de cada um desses ladrilhos para que a sala possa ser ladrilhada sem cortar nenhum ladrilho? Beleza. Só que olha só, qual é a parte importante aqui que nós temos no enunciado nesse primeiro momento? Opa, é uma sala retangular de 3 por 4,25. Legal. E Adri, eu vou ladrilhar com ladrilhos quadrados de mesmo tamanho. E como é um quadrado, quadrado é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais, ok? Mas a sala é retangular. Beleza. E aí tem também o quê? O fato de ser uma dimensão máxima. Por quê? Pensa bem rápido agora. Uma sala de 3 por 4,25. Você poderia colocar ladrilhos pequenininhos de 1 centímetrozinho? Podia ou não podia? Podia, mas tem uma infinidade. Por isso que eu quero a maior dimensão possível, para ter a menor quantidade de ladrilhos, ok? E aí tem também a pergunta da letra B. Quantos desses ladrilhos? Já respondendo com base na letra A. Você descobriu o tamanho do ladrilho? Descobri. Agora, quantos desses você vai precisar? Bora lá então, vamos resolver essa questão. Olha só, a sala é retangular de 3 metros por 4,25. Então eu vou colocar ali uma sala retangular bem bonitinha pra gente. 3 metros por 4,25. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar ladrilhos quadrados iguais. Então imagine quadradinhos que eu vou colocando tanto no comprimento quanto na altura. Coloca um quadradinho, mais um, mais outro, e eu ia continuar colocando até fechar. Exatamente. Não pode ter sobra de material, lembra? Mas na altura também. Vou colocar um quadradinho, outro quadradinho, e eu vou continuar por toda a extensão dessa sala. Legal, interpretei. Detalhe importante, ele perguntou qual era o tamanho em centímetros do ladrilho. E aí o detalhe é, as unidades dadas foram o quê? Metro. Conversão de unidade de medida, tem que estar ligado. Sistema métrico decimal. Vamos lá, bem rapidão? 3 metros. 3 metros são quantos centímetros? 300 centímetros. E também 4,25 metros são o quê? 425 centímetros. Agora eu vou usar a medida em centímetros. Números inteiros, que estava quebradinho, não é tão legal. Número inteiro, sempre melhor de trabalhar. Beleza? Vamos lá então. Na pergunta da letra A foi falado o seguinte: qual deve ser a dimensão máxima? Aqueles quadradinhos lá que você está vendo. Qual é o tamanho maior que eu posso? Um quadradinho com 2. Ih, não vai dar divisão exata. Quadradinho com 5. 5 por 5 dá. Mas será que não dá para ser maior? Bom, eu vou começar a me questionar. Se eu quero a dimensão máxima, eu vou perguntar: o tamanho da aresta do quadrado, do lado do quadrado, do ladrilho, ele é um número maior ou menor que os números que eu tenho aqui? Vai lá, dá para botar um ladrilho de 400 por 400? Não dá, né? Nem tem dimensão que chega para isso. Então, com certeza, a resposta é o número o quê? Menor. Você está vendo que o tamanho do quadrado ele é menor que o tamanho do retângulo. Então, com certeza, é uma medida o quê? Menor. Quando eu quero um resultado menor, se eu quero menor é um divisor. Se é um divisor é o MDC, máximo divisor comum. Então, entre os números 300 e 425, eu vou fazer o MDC. Bora lá. MDC, quem vai aqui do ladinho? Número primo que divide todos. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Dá por 2? Não. Dá por 3? Também não. Esse cara aqui não vai dar por 3. Lembra, tem que somar os algarismos. Se der um múltiplo de 3, dá. Mas nesse caso não dá. Então, ele só vai dar por quanto? Por 5. E aí eu dividi os dois por 5. Fiquei com 60 e 85. 60 e 85. Se eu já testei por 2 e não deu por 3, não deu? Não tem que testar de novo. Já vai direto por 5 de novo. Os dois, dá certo por 5? Dá. Deu certo por 5 e eu cheguei em 12 e 17. Para ou continua? Para, porque 12 e 17 são o quê? Primos entre si. O único número que divide os dois ao mesmo tempo é o número 1. Então parei por aí. Adriano, como deu 5 e 5? 5 vezes 5,
25. E esse 25 centímetros é a resposta da letra A. É a dimensão máxima desse ladrilho. Veja bem, eu podia ter feito um ladrilho com medida 5. Só que ele ia ser o quê? Menorzinho. Se eu quero o maior possível, 25 é a medida. Legal. Aí respondemos a letra A, está respondido aqui, bonitinho. Vamos para a letra B. Na letra B, com tudo que nós já resolvemos, tá? Já tínhamos ali a dimensão. Ele pergunta quantos desses ladrilhos da continha que eu encontrei do tamanho 25 eu vou conseguir. Quantos ladrilhos eu vou conseguir colocar naquela sala ali? Você pode pensar o quê? Numa referência geométrica, concorda comigo? Ah, eu vou pensar por geometria. Se é ladrilho de tamanho 25 e tem 425, é só fazer 425 dividido por 25. Eu vou saber quantos tem. Se é 300 e vai ladrilho de tamanho 25, para saber quantos tem, basta fazer o quê? 300 dividido por 25. Beleza. E você sabe quanto é que dá isso? Quanto é que dá 300 dividido por 25? Vai! E 425 dividido por 25? Vai! Você respondeu? Ah, caraca, hein? Você respondeu 12 e 17? Adriano, óbvio, né? A resposta já está aqui. Exatamente. O MDC, além de ele te fornecer, nesse caso, o tamanho, ele te fornece a quantidade que eu vou ter. E essa é a coisa top do MDC. Ele já te fornece todos os valores que você quer. Adriano, mas eu não estou enxergando isso. Olha só, aquele 300 ali, eu estou dividindo ele por 25. E 300 dividido por 25, porque eu fiz por 5 e por 5, vai dar quanto? Vai dar 12. Isso quer dizer o quê? Que aquela dimensão de 300, ali cabem 12 ladrilhos de tamanho 25. Legal. Tá, então por 425 é a mesma analogia? É óbvio que é. Aquele 425, ele foi dividido por 25. E 425 dividido por 25, só que num procedimento, por 5 por 5. Aqui eu fiz direto. Vai dar quanto? 17. Então quer dizer que no comprimento da minha sala vão caber 17 ladrilhos de tamanho 25. Bom, se tem 12 aqui, 17 lá, aí sim geometria, né? 12 por 17 é só você o quê? Multiplicar para ter o total de ladrilhos. E 12 vezes 17, 204. Então são 204 ladrilhos que vão nessa sala aí. Questão legal, né? Bem completinha. Fez as duas perguntas que o MDC, a estrutura, já te fornece a resposta. Adri, legal, aprendi bem, bacana a questão. E aí, MMC e MDC, né? Questões bem tradicionais, perguntas bem tradicionais. Será que dá para perguntar algo a mais? Fazer uma pergunta diferenciada? Dá. Olha só, essa questão 3, que top que ela é. Federal de Minas Gerais. No sítio de Paulo, a colheita de laranjas ficou entre 1.000 e 2.000 unidades. Pô, esse valor aí já deve ser importante. Legal. Se as laranjas fossem colocadas em sacos com 50 unidades cada um, então em cada saco cabe 50 laranjas. Sobram 12. Tá, quando vai 50, sobrariam 12 laranjas. E se fossem colocadas em sacos de 36 unidades cada um, também sobrariam 12, tá? Quando eu coloco de 36 em 36, também sobrariam 12 laranjas. Quantas laranjas foram colhidas lá no sítio do Paulo? Vamos pensar? Beleza, com essas informações todas, vamos começar. Seguinte, primeira informação. Se eu colocar em sacos de 50 em 50 ou de 36 em 36, sobrariam 12. Pensa comigo. Então eu fiz o quê? Saquinho 50. 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui. Não sei quantos sacos. Sobra 12. Pô, sobrando 12. 36 em 36, sobra 12. Primeira indicação para você. Fica ligado. Esse sobrar 12 é porque tem 12 a mais. Se tem 12 a mais, esquece o que tem a mais. Tudo bem? Esquece. Então finge que eu tenho um tamanho de laranja, imagina uma montanha de laranja, beleza? Que eu vou colocar em saquinhos de 50 em 50 e vai dar certinho. Que eu vou colocar de saquinhos de 36 em 36 e vai dar certinho. Imaginou? Tá bom. A pergunta é, quantas laranjas tem? Esquece o 12 que está sobrando. Esse é o primeiro passo para você resolver esse tipo de questão. A quantidade de laranjas que foi colhida é com certeza uma quantidade maior ou menor que os 50 e 36. Se em cada saco vai 50, é óbvio que a quantidade é maior. Não tem como eu ter colhido 10 laranjas. Como é que eu vou colocar 50 em cada saco? Com certeza uma resposta o quê? Maior. Vai lá, se é um número maior, eu quero múltiplo ou divisor? Múltiplo. Se eu quero múltiplo é MMC. Show de bola. MMC de 36 e 50, números primos que divide pelo menos 1. Vai dar por 2, os dois fecham certinho, 18 e 25. Continua dando por 2, porque o 18 ainda dá. E olha só, agora tem 9 e 25. Agora eu quero pegar um pouquinho mais de agilidade. O Adri, por 3, fica 3. Por 3, fica 1. 25, por 5, fica 5. Por 5, fica 1. Você pode, nesse momento, agilizar um pouquinho mais. Ainda mais se está numa prova de vestibular, está rolando tempo contra você, você quer ganhar tempo na questão. Vamos lá. Esse 9 não é por 3 por 3? Então eu coloco 9 direto ali. Não! Aqui só pode os números primos. É assim. Formalmente falando, é assim.
Mas quando você vê, cuidado para não errar, por favor, que você já pode colocar um número que não é primo, mas ele resolve mais rapidinho, faça isso. Na dúvida, faz passo a passo, tá? Adri, por 3, aí fica 3,25. Por 3 fica 1,25. Agora vai dar por 5, fica 1,5. E por 5 fica 1,1. Parei com D1. Ai, eu me sinto mais aliviado assim. Fica à vontade, você pode fazer assim. Mas se fosse o caso, bota um 9, bota um 25, você já ganha tempo na questão. Adri, se eu multiplicar todo mundo, eu vou encontrar o quê? 900. E 900 é o quê? O mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo de 36 e 50. Então, se eu tivesse 900 laranjas, eu podia colocar em saquinhos de 50, que ia dar certinho. Em saquinhos com 36 laranjas em cada saco, que ia dar certinho. Tá, e a sobra? E a quantidade que passa? Calma, entendeu a primeira parte? Tá, entendi. Então tá bom, vamos para a próxima parte. Na próxima parte, que nós já definimos aqui que o MMC é 900, ele falava que toda vez sobrariam 12 laranjas. Sobram 12 laranjas é porque tem 12 a mais. Vamos de novo. Se eu tiver 900 e eu dividir de 50 em 50, dá exato. Como tem que sobrar 12, bota mais 12. Se eu tenho 900, eu quero dividir de 36 em 36 e sobra 12, é porque tem 12 a mais. Então basta pegar o 900 e acrescentar 12. Se eu tiver 912 laranjas, eu divido, sobra 12, eu divido, sobra 12. Mas Adriano, tem um problema? Lá no sítio do Paulo, a colheita ficou entre 1.000 e 2.000 unidades. E 912 não está entre 1.000 e 2.000. Opa! Quem era esse cara? Ele era o mínimo múltiplo comum. Ele é o menor, ele é o primeiro múltiplo daqueles dois números. Se ele é o primeiro, quem é o próximo? Ele vezes 2. A pergunta é, você vai fazer 912 vezes 2? Ou 900 vezes 2 e acrescentar as 12 laranjas? Trrr, que rufem os tambores! Pensa aí, quem você vai multiplicar por 2? O 900 ou 912? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem é o mínimo múltiplo comum? É o 900 ou 912? É o 900. Ele é o primeiro múltiplo. Se ele é o primeiro e ele não me serviu porque não está no intervalo, eu vou pegar o próximo. Então 900 vezes 2, 1.800. Só que 1.800 daria uma divisão o quê? Exata, lembra de 50, 50, 36, 36. Mas tem que sobrar 12. Então a esse cara eu acrescento as 12. E 1.812 está no intervalo das 1.000 às 2.000, aí sim eu encontro. Tá, Adriano, se não tivesse um intervalo, pega o próximo. 900 vezes 3, 2.700, mais 12. Próximo, 3.600, mais 12. E você vai fazendo até chegar. Lembrando, esse 12 é porque falava que sobrava 12. Podia talvez uma questão não ter o 12 e simplesmente você ir pegando os próximos múltiplos aqui. Então, nesse caso, aí sim eu encontro, mas se precisasse continuar, continuaria. Gabarito letra C para essa questão. E como tem questão de MMC com detalhezinho a mais, também pode ter questão de MDC com um detalhezinho a mais e nada mais, nada menos que uma questão do Enem. Vamos ler a questão pegando as partes principais, indicando elas e depois resolvendo a questão. Um arquiteto está formando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, tá? Ou seja, 5,40 metros, você tem uma noção aí. 30 tábuas de 810 e 10 de 1.080 centímetros. Todas de mesma largura e espessura. Então, largura e espessura não vai interferir na questão. Legal. Aí, do que é importante aqui? Obviamente, né? A quantidade de tábuas e o tamanho de cada uma. Beleza. Continuando o texto. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Opa, não pode ser de qualquer tamanho. Tem que ser pedacinhos de mesmo comprimento, sem deixar sobras. Ah, cortei. Ah, sobrou um toquinho, um pedacinho ali. Não pode. Tem que ser uma divisão exata. Legal. De modo que as novas peças, os pedaços, ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Ou seja, de maior tamanho possível, sem exceder 2 metros. Caraca, Adriano, eu quero cortar em pedacinhos. Eu quero o maior que eu puder, porém menor que 2 metros. Interessante. E aí, claro, a pergunta final. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? E aí é o que a gente vai descobrir. Vamos lá, então. Primeira informação importante é essa daqui, né? Eu tenho tábua de 540, tábua de 810 e tábua de 1.080. Tamanhos diferentes, mas que eu quero cortar todas em pedaços de mesmo tamanho. Então, a primeira pergunta que eu te faço, 540, um tamanho. 810, outro tamanho maior. 1.080, maior ainda. Tamanhos diferentes. Mas os pedaços que eu vou cortar terão tamanhos menor ou maior que esses tamanhos?
Menor, né? Se é um pedaço, é obviamente que é menor. Opa, se é menor do 540, do 810 e do 1080, eu vou fazer o MDC. E MDC, quem vai aqui do lado? Os números primos, que divide todos. Mas, cara, termina em zero, termina em zero, termina em zero. Se todo mundo termina em zero, né? Por 2, por 5, é óbvio que vai dar, porque vai dar por 10. Então, quando você bater o olho nisso e quiser agilizar um pouquinho, você pode agilizar. Você sabe que isso aqui é o 2 e o 5. Você não vai ter erro. Você está usando a matemática correta, mas aproveitando para ganhar um pouquinho mais de tempo. Adri, vamos lá. Por 10, vai tirar o zerinho de todo mundo. Legal. 54, 81 e 108. Será que você consegue ver? Vai lá. 54, tabuada do 9. 81, tabuada do 9. 108, tabuada do 9. Só a minha tabuada do 9 na época da escola ia até 90. Mas quem disse que tinha que parar no 10? Aí você vai lá. 90, 99, 108. Então todo mundo dá por 9. Se você não viu 9, não tem problema. Você ia fazer por 3 e por 3. Só que olha o detalhe. Tem 6, 9 e 12. Ainda dá por 3. Se você bateu o olho e viu que dava por 27 direto, você ganhou ainda mais tempo. Isso vai dar habilidade de cada um. Se você já está com essa habilidade, ótimo. Se não está, calma. O treino vai te dar essa habilidade. Adri, se eu dividir todo mundo por 3, vai dar 2, 3 e 4. Parei aqui? Parei, porque eles são primos entre si. Quando eu parei ali, basta multiplicar todo mundo. 3 vezes 9, 27, vezes 10, 270. E esse 270 é o quê? 270 centímetros. Então seriam pedaços de 270 centímetros. A 270 centímetros é 2,7 metros. Tá bom, vou cortar pedaço de 2,7 metros, vai dar certo. Não vai ter o quê? Sobra. Só que olha o detalhe que ele falou. Ele falou que era para fazer o maior tamanho possível. O maior tamanho possível. Porém, menor que tamanho de 2 metros. Mas se eu descobrir 2,7, Adriano, então não deu? Pensa bem. Esse aqui é o MDC. Ele é o máximo divisor comum. Ele é o maior divisor daqueles números. Ele não é o único. Então pegue um menor que ele. Quem é o imediatamente menor que ele? É a metade dele. Se tem um fator 2 aqui dentro, é só dividir por 2. Adriano, se eu quisesse, eu podia descobrir todos os divisores de 270 e ver qual era o maior, fora ele. Porque eu quero o maior possível, menor que 2 metros. Mas nesse caso, basta o quê? Para conseguir o menor que 2 metros, dividir por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar o quê? Pedaços de 135 centímetros, ou de 1,35 metros. É menor que 2? Ufa, é. Mas olha o que aconteceu. Se eu tinha pedaços de 270, a minha madeira de 540, eu conseguia 2 pedaços. A de 810, eu conseguia 3 pedaços. A de 1080, eu conseguia 4 pedaços. Deste tamanho. Como eu vou pegar o pedaço e fazer ele ao meio, antes eu tinha um pedaço. Como eu fiz um pedaço pela metade, eu tenho o quê? 2. Então, tudo isso aqui vai o quê? Dobrar. Vamos de novo? Cada um aqui representa quantos pedaços desse eu ia ter. Mas como eu vou dividir por 2, eu consigo o quê? O tamanho, o comprimento divide por 2, eu vou ter 2 pedaços. Então, toda aquela galera ali, eu vou conseguir o quê? O dobro. Então, eu vou conseguir 4 pedaços daqui, 6 pedaços desse tamanho de tábua e 8 pedaços desse tamanho. Mas a pergunta foi os pedaços? Não. A pergunta foi o quê? Quantos pedaços em várias tábuas que eu tenho? Ah, não é só somar aquilo ali e deu? Não. Porque ele falava que de cada tipo de tábua eu tinha uma certa quantidade de tábuas. Espera aí, Adri. Aí ficou mais tranquilo. Se eu já fiz a conta ali, eu sei que da tábua de 540 eu consigo 4 pedaços. Como tem 40, então é só fazer 4 vezes 40. Da tábua de 810, 6 pedaços. Como eu tenho 30, 6 vezes 30. E a tábua de 1080 eu consigo 8 pedaços, mas como tem 10, é só fazer vezes 10. Então o total de pedaços é a quantidade de pedaços de cada tábua vezes a quantidade de tábuas que eu tenho. Aí a continha, né? 4 vezes 40, mais 6 vezes 30, mais 8 vezes 10. E essa continha, você só finaliza ela para encontrar a resposta final, que nesse caso é 420. Então são 420 peças. E aqui nós encerramos o nosso Fast Learning de quê? De MMC e MDC. Espero que você tenha gostado da aula. Se precisar, olha mais uma vez, esteja bem amparado nesse conteúdo, saiba ele muito bem. Você viu questões mais tradicionais, mais contextualizadas. Espero que você tenha um excelente resultado. Grande beijo para você, até a próxima. Tchau, tchau.